E aí, gente, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início à nossa terceira aula do projeto Funções no Enem, onde a gente aí resolve algumas questões do Enem e deixa na descrição do vídeo questões que envolvem o tema proposto, tá? Então vamos falar hoje sobre a função exponencial e vamos dar um passo além, abordando também aí esse conteúdo nas avaliações externas, como por exemplo o SAEP e o SAEB. Então, pessoal, aqui nessa aula nós vamos trabalhar, né, fazer um resumo sobre função exponencial, nós vamos trabalhar com GeoGebra, vamos também trabalhar com planilha. Então essa aula está bem bacana. Sempre lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar duas listas de exercício. Primeiro, a lista de exercícios com questões do Enem e depois a lista de exercícios com questões de avaliação externa, sempre com função exponencial, que é o tema dessa nossa aula. Então, pessoal, vamos lá iniciar mais um vídeo do nosso canal. Então, gente, iniciando aqui a nossa aula, eu quero falar para vocês sobre a função exponencial, tá? Esse tipo de função modela diversas situações do nosso dia a dia. Então, uma função exponencial é uma função onde a variável ela está no expoente, tá? É uma função do tipo y igual a elevado a x, onde esse a tem que ser maior do que zero e diferente de 1, ok? Então, se esse a aí, por definição, né, que é a base aí da nossa função, é maior do que zero e diferente também aí de 1, só resta duas opções para esse a, né? Ou ele ser aí maior do que 1, ou ele está entre 0 e 1. Só que dependendo, né, do valor desse a, isso implica aí em algumas coisas na função, tá? Então, como exemplo aqui, ó, de base maior do que 1, eu tenho aí as funções y igual a 2 elevado a x, y igual a 3 elevado a x mais 1. Observem que em ambos os casos, a base aí, né, são maiores do que 1, pois são 2 e 3, respectivamente. E a variável está no expoente. Então, se a base é maior do que 1, a gente vai ter uma função com esse comportamento aqui, ó, um comportamento crescente. Então, só lembrando, pessoal, que essa função ela é chamada de crescente porque a partir do momento que eu vou aumentando aqui, ó, todos os valores do domínio, as imagens aqui, elas também aumentam, né, as respectivas imagens. Isso também acontece se a gente diminuir os domínios, né, os valores, as imagens também diminuem, ok? Então, essa daí é a função exponencial crescente. Já na função exponencial aí decrescente, o que é que acontece? A base está entre aqui, ó, 0 e 1. Como, por exemplo, aqui, ó, y igual a 1 sobre 2 elevado a x e y igual a 2 quintos elevado a x mais 4, tá? E como é o comportamento gráfico desse tipo de função? Vejam só. Então, ó, essa função aqui, ela tem um gráfico decrescente, tá bem? Então, observa que a partir do momento que eu vou aumentando aqui os valores do domínio, as imagens, elas vão aqui diminuindo, ok? Então, observem que eu trouxe para vocês alguns exemplos de funções exponenciais e do comportamento gráfico, tanto da função crescente como da função decrescente, tá? Então, vê só, gente, dando continuidade aqui à nossa aula, eu vou fazer um comparativo aqui entre o comportamento gráfico das três funções que nós já estudamos aqui no nosso canal, que foi a função afim, né? Cujo comportamento gráfico aí, ó, é uma reta, ou seja, é um comportamento linear. Nós estudamos também aí a função quadrática, né? Onde o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima, tá? Ou para baixo. E temos aqui, que estamos estudando hoje, o tema da nossa aula, a função exponencial, cujo gráfico aí, ó, é uma curva que está cortando aí o eixo y em um ponto, ok? Então, gente, eu fiz aqui esse resumo do comportamento desses três tipos de funções para vocês perceberem a diferença, né, gente, entre o comportamento gráfico da função afim, quadrática e também da função exponencial, ok? Então, assim, gente, vê só, eu vou trazer para vocês aqui agora, no GeoGebra, o comportamento da função exponencial, tá? Então, gente, estamos aqui no ambiente do GeoGebra,
para ver aqui como é que a função exponencial se comporta quando eu mudo alguns parâmetros na sua lei de formação. Então, aqui ó, na janela de álgebra do lado esquerdo, aqui na cor vermelha, eu tenho a função f igual a y, né? F, que é a lei de formação y igual a 2 elevado a x. Então, assim, vê só. Quando eu mudo aqui a minha base, ó, né? Quando eu vou variando aqui a minha base, observa que a base aqui eu tenho 2, né? Se a base aqui, gente, é igual a 2, né? Como 2 elevado a 0 é igual a 1, a função ela está tocando aqui ó, no eixo y no 1, né? Então, eu vou variar aqui a minha base, ó. Observa que eu estou aumentando, ó. Né? Quando a gente vai aumentando aqui, eu quero que vocês prestem atenção aqui na lei de formação, que está aqui à esquerda de vermelho, e o que está acontecendo com a curva. Quando a gente vai aumentando aqui, ó, a base, a curva, ela vai se aproximando mais do eixo y. Na verdade, ela vai ficando aqui com um crescimento mais rápido, né? Vamos dizer assim. Quando a gente vai diminuindo aí, ó, o valor da base, ela vai se aproximando mais do eixo x, né? Se distanciando do eixo y. Não é verdade? Então veja que eu vou diminuindo aqui, ó, até a gente ficar com uma função exponencial decrescente, né? Então observa que a função ela passa de crescente para decrescente, porque aqui a nossa base ela vai aqui, ó, mudando, não é? Ela vai variando aqui de um número entre 0 e 1 para um número maior do que 1. Então observa aqui, ó, nesse momento a função é decrescente, depois ela se torna ó, crescente e vai se aproximando lá do eixo y. Não é verdade? Então, assim, gente, vê, eu quero que vocês percebam, né, como é qual o tipo de comportamento que está acontecendo, né? Então, assim, se eu pegar agora essa função e somar um parâmetro que não seja lá na variável, né? Então, vou mudar aqui, ó, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, y igual a 2x mais 1, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem ó, a janela de álgebra. Olha aqui na lei de formação, ó, 2 elevado a x mais 1. Então, observa, ó, vou aumentando aqui, ó, e a função, o que é que vai acontecendo com ela? Ela vai se deslocando aqui verticalmente para cima ou para baixo. Na verdade, dependendo do valor se eu estou somando ou subtraindo. Então, ó, se a gente aumentar esse valor, a função anda aí para cima, mantendo a curva. E se eu diminuir, ela anda para baixo também, mantendo a curva. Então, ela só anda aqui verticalmente quando eu altero esse parâmetro que está aqui, ó, né? Na nossa lei de formação. Tá ok, pessoal? Então, assim, gente, eu quero trazer o seguinte para vocês, ó. Eu vou deixar esse parâmetro aqui de soma zero, né? Não vou somar nada. E observe o que é que está acontecendo aqui nessa função, ó. Ela vem aqui, ó, crescendo. E aqui, quando a gente olha para o eixo x, dá a entender que essa função, ela está tocando lá, está em cima do eixo x. Mas se eu aumentar o zoom aqui, ó, a gente vai ver que essa função, ela não toca o eixo x. Tá vendo aqui, ó? Ela não toca o eixo x. Ela se aproxima do eixo x, mas não chega lá, tá bom? Então, aqui, gente, é o comportamento gráfico da função exponencial. Então, se liga aí, galera, que com isso dá para a gente responder aí um monte de questões, tá bem? Eu vou trazer para vocês agora esse comportamento aí exponencial, comparando com outros tipos de funções, utilizando aí uma planilha, para vocês perceberem o que é que acontece, tá? Então, vamos lá para a nossa planilha. Então, vê só, gente, eu estou trazendo aqui, tá, os valores de x que variam aí de 1 até 20, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como se dá o crescimento linear, tá? O crescimento quadrático e o crescimento do assunto da aula de hoje, que é o exponencial, para vocês perceberem aí o que é que acontece, gente, nesses três tipos de comportamento, tá? Então, aqui no modelo linear, eu tenho aqui 2x, eu vou pegar o dobro de cada número desse que está à esquerda, né, que representam aí os valores de x. Então, eu vou pedir aqui para o programa calcular, tá? Igual 2, e só, vezes o valor que está lá, ó, que é o E2, né, que vale 1, beleza? Então, ó, calculando aqui, a gente já está vendo aqui, ó, que ele vai pegar aqui todos os valores e vai dobrar. Então, tem uma sequência aqui de números pares, né? Obviamente, aqui eu fiz somente até 40, pois o x era 20. Então, vocês estão vendo aí que nesse modelo linear, o crescimento ele é constante. Então, observa, ó, 2, 4, 6, 8, 10, está aumentando sempre de 2 em 2. Não é verdade? Então, a gente tem um crescimento aqui sempre aí
de 2 em 2, né? Somando 2, 2, 2, 2. Beleza? Já no modelo quadrático, o que é que vai acontecer aqui, gente? Vê só. Vou fazer aqui, ó. Pedir para ele calcular aqui para mim, tá? Igual, colocar aqui o expoente 2. Então, vê só. Então, ó, calculou aqui. E o que é que a gente já observa aqui? Ó? Observa, ó, que ele fez lá até o 20, né? Então, ele fez, ó, 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. Então, a gente fez isso aqui até o 20 ao quadrado, que é o 400. Então, o que é que vocês veem aí em relação ao crescimento, né? Que no modelo quadrático, o crescimento aí, ele é mais rápido, não é? Porque, observa aqui, ó, ele começou aqui no 1, ficou igual, né, aqui, ó, no 4, igual para os dois, tanto para o linear quanto para o quadrático, quanto x é igual a 2. Já a partir daqui, começa a crescer muito mais rápido do que o modelo linear. Para vocês terem uma ideia, aqui no 10, ó, enquanto no modelo linear, né, para x igual a 2, o modelo linear vai dar 20, no modelo quadrático, a gente vai ter 100, né, que é 10 ao quadrático. Então, comparando o modelo quadrático com o linear, nesse caso aqui, vocês estão vendo que o quadrático ele é muito mais rápido o crescimento, tá? Se dá de maneira mais acelerada, né? Vamos dizer assim. Então, vê só, já no modelo exponencial, né, galera, o que é que vai acontecer? Ó? Vê só, vou escrever aqui, ó, digitar, né? 2 elevado, no caso aqui, ó, aos valores de x, né? Então, ele calculou aqui para mim, e quando a gente calculou, observa aqui na última coluna, né, que é o modelo exponencial que a gente está estudando hoje. Vê, quando começou aqui, ó, ficou igual ao modelo linear, né, para x igual a 1. Então, no x igual a 2, interessante que ficou igual para todo mundo, ó. 4 para o linear, 4 para o modelo quadrático e 4 para o modelo exponencial. Já a partir do 3, começa a diferenciar um pouco, ó. Então, o que é que a gente observa aqui, ó? Vê, no x igual a 4, ficou igual para o quadrático e para o exponencial. Já para x igual a 5 em diante, o modelo exponencial, ele cresce muito mais rápido. Então, para vocês verem aí, ó, para x igual a 10, lá no linear, a gente tem aqui, ó, 20, no quadrático temos 100, no exponencial temos 1024. Então, eu vou descer aqui para vocês observarem, ó, vê só o quanto o modelo exponencial ele cresce muito mais rápido. Então, pessoal, quando nós estudarmos aí as funções, é importante a gente conhecer a lei de formação, o gráfico e também como se dá o crescimento e o decrescimento de cada tipo de função, beleza? Então, nosso objetivo aqui com a planilha foi esse, beleza? Eu vou trazer para vocês aqui agora a resolução de algumas questões, tá? Então, vê só, gente, baseado em tudo que a gente viu na aula de hoje, né, que foi bastante coisa, eu vou trazer para vocês aqui a resolução da nossa primeira questão de hoje, que é uma questão do Enem 2022. Então, aqui, ó, nós temos o número 3, tá? Nós temos aqui um número 3, porque ela é a terceira questão da nossa lista, né, de exercícios aí, de questões do Enem, tá? Então, vê só, a questão diz assim, ó, o crescimento de uma população de micro-organismos é descrito pela expressão K de T igual a 81 vezes 3 elevado a T sobre 3 mais 2, em que K de T indica a quantidade de micro-organismos em meio de cultura em função do tempo T. O gráfico representa a evolução de K em relação ao tempo T. Com base nos dados, o valor de M é. Então, assim, gente, nós estamos vendo aí, ó, que essa função aqui, ela é uma função exponencial. E o que é que a gente observa? Ele quer descobrir aqui, ó, esse valor de M quando o valor de K é 6.563. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Se o valor de K é 6.563, eu vou substituir aqui, ó, no lugar de K e vamos ficar com uma equação. Observa, vai ficar assim, ó, 81 vezes 3 elevado a T sobre 3, mais 2, isso tudo igual a 6.563. Então, observa que nós temos aqui uma equação exponencial, não é? Então, a gente vai resolver essa equação aqui, ó. Vamos ficar com o seguinte, ó, 81 vezes
3 elevado ó, a t sobre 3. Isso daqui igual, né, pessoal? Aqui, ó, 6.563 menos 2. Então, vamos ficar com o seguinte, ó, observa. 81 vezes 3 elevado t sobre 3 igual a 6.561, né? Lembrando que aqui é menos, tá bom? Subtração. Então, agora vai ficar, ó, se esse 81 aqui está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, né, gente? Ou seja, dividindo ambos os lados da equação por 81, vamos ficar com o seguinte, 3 elevado a t sobre 3 é igual a 6.561 dividido por 81. Fazendo aí a divisão, vamos ficar com o seguinte, ó, 3 elevado a t sobre 3, né? 6.561 dividido por 81 é igual a 81, não é, gente? Então, a gente fatorando 81, a gente sabe que o 81 é igual a 3 elevado a 4. Ou seja, pessoal, nessa equação aqui, ó, se temos, né, as bases iguais, para que a igualdade seja verdadeira, é necessário que os expoentes sejam iguais, ou seja, t sobre 3 é igual a 4. Então, daqui, pessoal, a gente já tira aqui que esse t tem que ser aí igual a 12. Beleza? Então, esse valor aqui, pessoal, de t, 12, né, ele está pedindo aqui, ó, o valor m, mas isso aqui dá na mesma, né, pessoal? Só a gente colocar aqui, ó, m, né, no lugar de t, beleza? Então, aí, observa que a resposta da gente aí é exatamente a letra D, tá? Vejam, a questão que eu estou trazendo aqui agora é uma questão do SAEP, né, que é uma questão de avaliação externa, que envolve função exponencial, porque é importante destacar, pessoal, que os assuntos de avaliação externa também estão presentes no Enem, né? Então, aqui, como eu disse para vocês, ó, tem uma lista aí somente com questões de avaliação externa, e lá na lista que eu estou postando para vocês na descrição do vídeo, essa questão aqui é a número 12, tá bom? Então, a questão diz assim, ó, no gráfico abaixo está representada uma função exponencial de R nos reais positivos sem um zero. Então, está aqui o gráfico da função. Ó. A representação algébrica dessa função é... Então, a gente quer saber ó, qual é a representação algébrica, qual é a fórmula, a lei de formação que representa esse gráfico, tá? Então, o que é que a gente já observa aí, pessoal? Que aqui, ó, temos uma função exponencial crescente. E aqui, nas alternativas, todas são crescentes. Então, a gente vai ter que utilizar aqui ó, os pontos, né, gente, que foram dados no gráfico. Ó. Esse primeiro ponto aqui, ó, que eu estou marcando de vermelho, ele tem coordenadas aqui, ó, 0 para x e 2 para y, não é verdade? E vou tirar aqui também o segundo ponto, ó, que é 1 para x e 5 para y. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Em qual, né, dessas alternativas aqui, a gente tem x valendo 0, y2, e x valendo 1, o y valendo 5. Então, vamos testar aqui, né, pessoal? Ver o que é que acontece. Aqui, por exemplo, na letra A, nós temos 5 elevado a x. Se eu substituir o x por 0, vai ficar 5 elevado a 0, que não é 2, é 1, né, pessoal? Então, essa letra A aqui, ela já está incorreta. Beleza? Aí aqui, ó, utilizando agora aqui a letra B, vamos substituir aqui o x por 0. Ó. 4 elevado a 0, isso vai dar 1, e 1 mais 1 daqui vai dar 2. Então, para esse primeiro ponto aqui, ó, essa função da letra B está ok. Vamos ver agora para o segundo ponto. Quando x for 1, o que é que vai acontecer nessa função? 4 elevado a 1 é 4, né? Aqui, ó, 4 elevado a 1 vai dar 4. Estou substituindo x por 1, né, gente? 4 elevado a 1 vai dar 4, e 4 mais 1 vai dar exatamente aí 5. Então, a gente já pode dizer que a nossa resposta aqui é a letra B. Beleza, pessoal? Dessa forma, a gente pode analisar as outras alternativas e ver aí que nenhuma é resposta para a questão. Ok, gente? Então, aí, ó, nesse resumo de função quadrática, eu espero ter contribuído. E não esqueçam que na descrição do vídeo nós temos aí questões de avaliação externa, questões do Enem. Se eu não estou enganado aqui, eu peguei todas as questões de função exponencial do Enem de 2015 ou foi 2012 para cá.
tá? E coloquei aí tudo resumido numa listinha para vocês tentarem resolver e postar dúvidas aqui e os comentários no nosso canal. Então, pessoal, valeu aí pela contribuição, pela atenção de vocês e até a próxima.